Dei o play. E aí, meu povo, bem-vindo à nossa segunda aula de Direito Previdenciário. Como que vocês estão? Espero que esteja tudo bem com vocês. Finalmente consegui colocar essa segunda aula. Quer dizer, se vocês estão assistindo é porque eu consegui colocar. Tiveram muitas falhas no meio do caminho. Vou contar um pouquinho aqui pra vocês. Eu sei que vocês estão apressadíssimos. Vocês querem mesmo... Tô com a minha colinha aqui. Vocês querem mesmo partir pra matéria, que é o importante de fato. Mas deixa eu contar pra vocês. Eu tinha separado esse curso em 17 semanas, tá? E 3 dias depois do meu primeiro vídeo, sai o edital do concurso do INSS com a prova pra novembro. Como que recalcula essa rota? Não recalcula. Então, assim, não teremos mais semanas, teremos aulas. Teremos 17 aulas de Direito Previdenciário com foco no concurso do INSS. É isso. Eu vou liberando, eu vou tentar organizar esse calendário para vocês conseguirem se organizar também. Toda segunda e quarta tem aula? Não sei. Vou ver como que eu faço isso. Porque o mais importante que é liberar conteúdo, isso eu vou fazer. Beleza? Anota aí já o que a gente vai estudar hoje. A nossa segunda aula nós vamos falar sobre a evolução histórica da Previdência Social e dos princípios previdenciários. Beleza? Deixa eu contar agora outra coisa para vocês. Vocês viram que o meu cenário tá diferente? Tá melhor? Tá melhor, né, gente? O que aconteceu? Meu primeiro vídeo parecia que eu fui tomada por uma febre amarela. Nunca vi alguém com febre amarela. Uma hepatite. Hepatite eu já vi, é feio, hein? Parece que eu tô com hepatite. Ficou tudo muito feio, mas a ideia é essa, é ir melhorando. Eu não sou profissional da área, então eu fiz ali um curso de tratamento de imagem, consegui acho que melhorar, tirar um pouco desse amarelado. E eu espero que vocês gostem. A qualidade da imagem não vai ser das melhores, tá, gente? Por quê? Porque essa pessoa que vos fala está usando todos os recursos gratuitos que a internet oferece. Então é óbvio que a qualidade vem sempre ali média, ou você paga mensal e a qualidade é alta. Então vamos na qualidade média, vamos deixar baixo. Seguinte, estou com a minha colinha aqui e quero contar pra vocês que existem 2 formas de eu gravar esse vídeo. A primeira é falando todas as abobrinhas que eu tenho pra falar, e só ir recortando depois na edição. Eu não tenho tempo para fazer isso, eu não vou conseguir em tão pouco tempo fazer. Então eu vou recortando as abobrinhas dentro do próprio vídeo. Como? Vocês vão ver que eu tô falando aqui, de repente eu vou pedir uma licença, apertar um pause, quer ver só? Voltei. É isso que eu vou fazer. E aí vocês vão ter que me entender. Porque, gente, o meu desespero é para liberar a matéria para vocês. Beleza? Inclusive, vou pegar minha colinha e a gente já vai começar a nossa aula. Com licença. O que eu tenho para passar para vocês de noções gerais de previdência social antes da gente falar da evolução histórica e dos princípios? Nós estudamos na aula passada, não vou ficar revisando com vocês, mas que a Seguridade Social ela é um sistema tripartite que envolve assistência social, saúde e previdência social. Lembra, anota aí, Seguridade Social tem um sistema tripartite, o que não se confunde com a gestão, que é quadripartite. Vocês têm dúvida que a prova vai perguntar sobre isso? Se falar sobre princípios e evolução histórica vai cair, isso eu aposto com vocês. E aí vocês vão depois escrever para mim que caiu. Sistema tripartite, gestão quadripartite, a gente vai falar sobre eles. A Seguridade Social, já falamos, tem esse sistema tripartite, que é a saúde e assistência social, não quero nem saber disso, não vou falar disso com vocês. E a Previdência Social nesse terceiro pilar. A Previdência Social também tem um sistema tripartite e uma gestão quadripartite. Então até aí tá fácil que dá para colar uma informação da outra, beleza? Mas o que eu tenho de noções gerais para passar para vocês? A assistência social e a saúde, ela é totalmente gratuita. Já a Previdência Social, para você acessar os benefícios disponíveis, o catálogo de benefícios disponíveis, você precisa contribuir. É o que a gente chama de caráter contributivo. Anota aí, caráter contributivo da Previdência Social. O que é este caráter contributivo? Eu contribuo mensalmente com uma determinada quantia e quando eu estiver assegurada pela Previdência Social, mais ou menos a partir de 12 contribuições, como regra geral, eu consigo, de fato, receber, se eu precisar, dos benefícios de caráter temporário ou de caráter definitivo da Previdência Social. Beleza? Vamos passar, então, para a evolução histórica? Só um pouquinho que vou pegar minha colinha.
A respeito da evolução histórica, eu já vou entregar logo de bandeja. Não vou ficar contando lorota aqui pra vocês não, porque tem muita coisa... Lorota não, perdão, gente. Não vou ficar contando histórico pra vocês, porque tem muita coisa pra falar sobre previdência. A história é longa, mas pro nível da prova de vocês, o que vai cair? Lei Eloy Chaves. Anota aí, Lei Eloy Chaves. E o que é esta lei? É uma lei que foi publicada no dia 24 de janeiro de 1923. É uma lei de iniciativa privada com supervisão do poder público. Era uma lei que criava caixas de assistência para os ferroviários. A Previdência Social mesmo comemora como data oficial o aniversário no dia 24 de janeiro. Todo 24 de janeiro é aniversário da Previdência Social e tem a ver com esta lei, que é a Lei Eloy Chaves. Portanto, se a prova perguntar qualquer coisa sobre evolução histórica, é sobre isso que ela vai perguntar, beleza? Agora, antes de introduzir para vocês a questão dos princípios previdenciários, o que é importante vocês saberem? Lembra que eu contei que a Seguridade tem um sistema tripartite? E a Previdência Social também tem um sistema tripartite? O que é esse sistema tripartite? São os planos previdenciários. No regime brasileiro, nós temos 2 planos previdenciários básicos e um complementar. Então, anota aí, 2 planos básicos e um complementar. Qual informação preciosíssima eu já vou dar para vocês? Vou entregar aqui, ó. Os 2 planos básicos são de filiação obrigatória, enquanto que o plano complementar é de filiação facultativa. Anota porque vai fazer toda a diferença na prova de vocês. Nayara, quais são esses planos básicos e obrigatórios? Básicos e de filiação obrigatória. É o regime geral de previdência social e o regime próprio de previdência social. O que eu quero dar de informação para vocês? Certamente 90% do que for questionado a respeito de previdência, nós estamos falando de regime geral. Por quê? A prova de vocês é para o INSS, que é o Instituto Nacional do Seguro Social. Esse instituto é responsável por pagar benefícios do regime geral. Portanto, é muito improvável que a prova fique questionando sobre o outro plano básico, que é o RPPS, que é o regime próprio de previdência social. Eu vou dar uma pincelada nesse regime próprio, mas sempre que eu falar para vocês de previdência, possivelmente eu estou me referindo ao regime geral. Não porque o regime próprio não seja um plano de previdência, mas porque é muito provável que caia tudo sobre regime geral na prova de vocês e muito pouco sobre regime próprio. Anota as siglas aí para mim, por favor. RGPS, Regime Geral de Previdência Social. RPPS, Regime Próprio de Previdência Social. RPC, Regime de Previdência Complementar. O regime de previdência complementar é de caráter facultativo. O que significa isso? Que eu não tenho obrigação de aderir a uma previdência complementar, beleza? Outra diferença que eu quero trazer para vocês. Tanto o RGPS quanto o RPPS são previdências públicas, de iniciativa pública. Quem cuida é o poder público. Já o RPC é de iniciativa e filiação privada. Portanto, se eu eventualmente começar a trabalhar numa empresa privada, eu terei que necessariamente me vincular ao regime geral, beleza? Que é uma previdência pública de filiação obrigatória. Mas se eu quiser contratar uma previdência complementar, eu tenho que ir no banco e contratar a previdência privada. Essa que popularmente todo mundo conhece como previdência privada lá na Caixa Econômica, no Banco do Brasil, no Bradesco, no Itaú, enfim. Ela é de filiação facultativa e ela tem iniciativa privada, ok? Nayara, quem é RGPS e quem é RPPS? Como que eu vou saber essas diferenças? O RGPS, ele abarca todos os segurados. Quem são segurados? As pessoas que estão contribuindo com a Previdência, elas são chamadas de seguradas. Todos os segurados privados. Se você é um trabalhador particular ou você está num órgão público, mas você não é um concursado para fazer parte do quadro de servidores efetivos, você tem suas contribuições vertidas para o Regime Geral de Previdência Social, RGPS. Nayara, aonde que eu vou verificar essa informação?
No INSS. Porque o INSS... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O INSS antigamente chamava-se INPS. Conversa com os pais de vocês, vocês vão verificar isso. Todo mundo chamava de... E existem documentos, de fato, era INPS. Por quê? O INSS só pagava Previdência Social. Era o Instituto Nacional da Previdência Social. Com o tempo, migrou-se o pagamento de benefícios assistenciais também para esse instituto. É por isso que hoje chama-se Instituto Nacional do Seguro Social, porque ele paga assistência e paga previdência. Por que ele não paga a saúde? Porque a saúde é o sistema maior, é o mais oneroso. Então, o SUS é responsável por cuidar dos benefícios da saúde, mas o INSS cuida da assistência social e da previdência social. É por isso que teve essa modificação na nomenclatura do instituto. Então, reforçando para vocês essa informação, o INSS é quem paga todos os benefícios do regime geral de previdência social. Quem está vinculado e filiado ao regime geral, todos os trabalhadores particulares. Nayara, aonde eu encontro as regulamentações principais do regime geral de previdência social? A partir do artigo 201 da Constituição Federal. E o RPPS? A gente não vai falar muito dele, porque, como eu disse, eu acredito que vai ter menor incidência de questões na prova, mas vocês precisam saber a diferença, né? RPPS significa Regime Próprio de Previdência Social. E como que eu vou explicar para vocês entenderem numa linguagem muito popular? Eu, Nayara, fiz um concurso público, lá dizia que era para o quadro de servidores efetivos do município de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Fiz o concurso, fui aprovada, tomei posse. Aonde que vai parar a minha contribuição previdenciária? Aquele valor que desconta da minha folha de pagamento todo mês. Vai parar lá no Instituto de Servidores Públicos do município de Aquidauana. É um RPPS. O RPPS é um micro INSS, só que ele só cuida dos servidores públicos daquele município, dos servidores públicos daquele estado. Beleza? Então é para isso que serve o RPPS. Aonde tem o tratamento do regime próprio de previdência social? A partir do artigo 37 da Constituição Federal. Então eu vou reforçar e não vou cansar de repetir isso daqui, porque vocês precisam entender de uma vez por todas. Regime geral é obrigatória a previdência de um plano básico de previdência para os trabalhadores privados. Regime próprio é o tipo de regime previdenciário próprio para servidores públicos. É isso. E o regime complementar para quem quiser aderir, porque é facultativo, é o terceiro plano de previdência existente no país, beleza? Nayara, qual é o sistema previdenciário aplicado nas previdências públicas? Sistema de repartição. Existe uma diferença entre sistema de repartição e sistema de capitalização. Acho pouco provável que a prova pergunte sobre isso, mas eu preciso falar com vocês a respeito. Tá uma barulheira aqui que tá me desconcentrando. Eu tô fazendo num sábado de eleição esse vídeo. Então vocês imaginam, a avenida principal da minha cidade é aqui atrás dessa parede. Então tá um tumulto. Vambora. De forma muito simples, o que é sistema de repartição e sistema de capitalização? Eu vou explicar o de capitalização primeiro. A previdência complementar, que é aquela facultativa, ela é um sistema de capitalização. Eu, Nayara, invisto um capital numa conta minha. Vou abrir uma conta em meu nome, invisto um capital e eu fico acompanhando a evolução desse capital que eu investi. Sistema de capitalização. Sistema de repartição. Todo mundo contribui para um fundo só. Na medida em que você for atendendo os requisitos, você pode acessar o seu benefício. Então, o sistema público de previdência no Brasil é o sistema de repartição. Eu contribuo todo mês uma quantia com relação aos valores que eu recebo, sobre um salário mínimo. Contribuo sobre um salário mínimo e lá na frente, se eu precisar, vai ser retirado desse fundo grande que todo mundo coloca o dinheiro ali, naquele fundo. Toda a galera geral coloca ali e é fatiado, é repartido conforme a necessidade e o direito de cada um, conforme for cumprindo os requisitos. Então, por exemplo, estou pagando há 3 anos o regime geral de previdência social e engravidei. Tenho direito a receber salário maternidade. Então, vai ser repartido daquele fundo ali a proporção do que a Nayara tem direito por tantos meses, porque ela preencheu os requisitos, a receber salário maternidade. E assim funciona com todos os pagamentos. Também tem outro detalhe, né? O sistema de capitalização, ele é individualizado, como eu já disse para vocês.
E eu vou agregando valor a esse capital e lá no final eu recebo esse capital de volta de acordo com a escolha que eu fiz lá no momento da contratação desse plano de previdência. Já o plano de repartição, que é o de previdência pública, tanto do RGPS e do RPPS, os servidores e os trabalhadores da ativa, ou seja, quem está trabalhando hoje, está pagando o benefício de quem é aposentado. E quando você for aposentado, quem estiver trabalhando é que vai pagar a sua aposentadoria. Esse é o sistema de repartição, é um tipo de pagamento escalonado e em pirâmide que a gente fala. Eu acho que a respeito desses dois sistemas financeiros, das previdências, isso que é importante vocês saberem. A barulhada, as carreatas seguem, mas vamos tentar continuar logo essa matéria. Vamos falar agora sobre os princípios do regime geral de previdência social. Eles acabam se repetindo para o regime próprio, mas eu vou sempre frisar isso. Nós vamos trabalhar o regime geral de previdência social por conta do que é a prova do objetivo da prova de vocês, que é do concurso do INSS, tá? Nós temos, então, 9 princípios do regime geral de previdência social. O primeiro deles, anotem aí, contributividade, princípio da contributividade. Já falei um pouquinho dele lá nas noções gerais para vocês. E esse princípio diz que para eu receber um benefício previdenciário, eu preciso contribuir com a previdência social. Sem essa contraprestação, ou seja, sem essa contribuição, eu não detenho qualidade de segurado. Eu não estarei coberto pela previdência social em caso de algum risco, alguma eventualidade, ou mesmo se eu tiver atingido, por exemplo, a idade limite para solicitar uma aposentadoria. Então, eu preciso contribuir para acessar os benefícios previdenciários. O segundo princípio, anotem aí, obrigatoriedade de filiação. Lembra que eu falei para vocês que existem 2 planos básicos, que é o regime geral e o regime próprio, e eles são de filiação obrigatória? Era isso que eu estava contando para vocês. A filiação é obrigatória. Se eu trabalho, se eu tenho algum tipo de rendimento, se eu sou autônomo, se eu estou vinculado a uma empresa, não importa. Eu tenho que estar vinculado se eu tenho algum ganho a um regime de previdência. No caso, regime geral, ou se eu for servidor público, regime próprio. Para todos os outros casos, sempre regime geral. Eles são de filiação obrigatória. Eu não tenho como chegar na empresa e falar assim, olha, eu não queria que descontasse meu INSS porque eu não faço questão de receber aposentadoria, eu não vou precisar de aposentadoria, não. Você não tem essa opção, tá? Então, você tem que contribuir porque a filiação é obrigatória. Se você é um trabalhador, você está vinculado ao regime geral de previdência social, ou se você é um servidor público, ao regime próprio, tá bom? Princípio do equilíbrio financeiro e atuarial. Esse é muito difícil de explicar, mas eu vou tentar. Às vezes até pra gente que lida todos os dias com direito previdenciário é muito difícil de explicar ele. Primeiro que eu não sou atuária. Nayara, quem é responsável por fazer um cálculo atuarial? Um atuário. E o que é um cálculo atuarial? Primeiro que esse princípio, ele prevê a necessidade do regime de previdência buscar o equilíbrio financeiro e atuarial. Portanto, tanto o regime próprio quanto o regime geral, ele busca o tempo inteiro manter-se equilibrado com as suas contas, tá? É basicamente dizer que eu tenho que manter as contas sempre equilibradas. Acontece que as contas, elas não são só o que eu recebo, né, do segurado ou da cota patronal e o que eu distribuo. Existe todo um contexto. Eu tenho que pensar em quanto tempo que alguns segurados vão atingir a idade para aposentadoria, uma expectativa média para invalidez. Eu tenho dentro de um regime de previdência bens materiais como imóveis, o terreno, o prédio que aquele regime de previdência está estabelecido, as agências, eu tenho todo o custo operacional, os servidores, os funcionários que estão lá à disposição dos segurados. Então eu tenho que fazer um levantamento e uma perspectiva do que está acontecendo com esse regime de previdência. Então hoje eu estou pagando tanto de benefícios, eu tenho recebido
tanto de folha de pagamento, ou seja, eu tenho tantas pessoas seguradas, cada um descontando ali na proporção do quanto ganha, eu tenho essa média de recebimento, eu tenho tanto de ativo e eu tenho tanto de passivo. Acontece que daqui a alguns anos, pelos meus cálculos, é o que o atuário vai falar, pelos meus cálculos, daqui tantos anos a gente vai estar pagando tanto de benefícios e um tanto de entrada que não corresponde àquele passivo, por exemplo. Esse é o cálculo atuarial, ele vai buscar constantemente indicar formas de equilibrar aquele sistema previdenciário. Porque hoje, inclusive por isso que tivemos uma grande reforma a nível nacional, hoje o sistema ainda não é equacionado, que é o que a gente fala. A gente precisa equacionar esse sistema, que seria no mundo ideal. Se eu tenho um cartão de crédito de R$3.000, eu tenho que ter um salário de R$3.000. Acontece que as previdências é como se elas tivessem uma entrada salarial, pensando só num trabalhador, né? Uma entrada de R$2.000 e um gasto de R$3.000 no cartão de crédito todos os meses. A conta não fecha, porque eu tenho uma entrada muito menor do que o que eu gasto por mês com folhas de pagamentos de benefícios. Então, o equilíbrio financeiro e atuarial tenta buscar, indicar, encontrar formas e soluções para que esse sistema sempre busque o seu equacionamento, o seu equilíbrio. Ele vai conseguir chegar em algum momento, se eu fizer isso, isso e aquilo, tomar tal e tal medida, é possível que eu caminhe em direção ao equacionamento, ao equilíbrio desse déficit atuarial. Quando eu estou no negativo, a gente fala que a gente está com déficit atuarial. E todos os anos é realizado um cálculo atuarial para indicar o número desse déficit. Então, além desse déficit existir, acontece que muitas vezes eles vão crescendo com o passar dos anos por aquilo que eu te expliquei. Se eu tenho 2.000 de entrada, ao longo de um ano gasto 3.000 de cartão, cada mês eu estou acrescentando R$1.000 de dívidas que eu vou ter que me virar para pagar. E aí vai chegar uma hora que eu vou ter que bolar um plano para eu tentar pagar essa conta. Isso que é o equilíbrio, esse é o princípio que busca o equilíbrio financeiro e atuarial. É um atuário que faz um cálculo específico, tentando entender qual é o cenário real daquele regime de previdência e o que ele precisa fazer, quais são as medidas que têm que ser adotadas para ele caminhar em direção ao equilíbrio, ao equacionamento, porque senão você vai se perdendo ao longo do tempo, ok? Anota aí o nosso quarto princípio. Eu vou ler porque ele é grande. Anota. Quarto princípio. Princípio da universalidade de participação nos planos previdenciários. O que este princípio traz pra gente? Ele prevê a possibilidade de que qualquer pessoa acesse os planos de benefícios existentes. Por isso, universalidade na participação dos planos existentes. É por isso que existe, por exemplo, a possibilidade de contribuição na modalidade segurado facultativo. É para aquele não trabalhador, vamos supor um estudante, ele só estuda, ele não ofere nenhum tipo de renda, mas ele quer ser um segurado da Previdência Social. Por conta deste princípio, é que existe essa modalidade do segurado facultativo, que não trabalha, não tem renda, mas ele quer participar da Previdência Pública. Então, é por conta deste princípio aí. Nosso quinto princípio, anotem, eu vou ter que ler, porque ele é longo. Anotem, mais um. Quinto princípio. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Vou repetir. Princípio da uniformidade e equivalência dos benefícios e serviços às populações urbanas e rurais. Lendo ao pé da letra, nada mais quer dizer do que aquele tipo de benefício que eu ofereço para a população urbana, eu também ofereço para a população rural. Eu não posso dar um tratamento diferenciado à população urbana nem à população rural. Acontece que há muitos anos atrás existia a diferença no tratamento dessas populações. E aí vem esse princípio para tratar de forma uniforme os povos urbanos e ou rurais.
A gente está caminhando para o final. Vamos para o nosso sexto princípio? Também vou ler porque ele é extenso. É o princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. Eu vou repetir. Princípio da seletividade e distributividade na prestação dos benefícios. A gente já falou desse princípio lá na Seguridade Social, né? Então, vamos resumir ele aqui. O legislador, ele tem a obrigação de eleger, respeitando as limitações constitucionais, ele tem a obrigação de selecionar, de escolher quais são os riscos sociais mais relevantes e distribuir em determinados grupos. É por isso que existe o salário maternidade, é um tipo de risco social. É por isso que existe o auxílio por incapacidade temporária, por incapacidade permanente. Existe o acidente de trabalho, aposentadoria, benefício por acidente de trabalho. Enfim, isso tudo está englobado dentro do princípio da seletividade e distributividade. Eu seleciono quais são os eventos, os riscos sociais e para quem eles serão distribuídos. Tá fácil, né? Não tá? Fala se não tá. O sétimo princípio, alguns doutrinadores separam em dois princípios, como se fosse o sétimo e o oitavo. Eu vou colocar tudo dentro de um só. O sétimo princípio é o princípio do salário de contribuição corrigido monetariamente e o princípio da irredutibilidade de benefícios, de salários de benefícios. O que acontece? É garantido ao trabalhador a correção dos valores do seu benefício. Por quê? Imaginem vocês que um trabalhador se aposente recebendo uma aposentadoria, um salário de benefício de R$3.000. Estou sempre trabalhando R$3.000, né? Ele receba uma renda de R$3.000. No outro ano, é certo que esse benefício, esse valor, por conta da inflação, da atualização do salário mínimo, enfim, por todas as condições do mercado financeiro, esse valor vai perder um pouco vai perder um pouco do seu poder de compra. Então, para garantir que esses benefícios não sofram uma grave redução ao longo do tempo, é garantida a atualização monetária. Hoje, o índice utilizado pelo INSS é o INPC. Infelizmente, não é o mesmo índice que atualiza o salário mínimo, já que o salário mínimo é corrigido pela inflação e não necessariamente por um índice, enquanto que o regime geral atualiza os seus benefícios pelo INPC, tá? Mas fato é que por conta desse princípio é garantido todo ano a correção e atualização monetária dos salários de benefícios dos segurados da Previdência Social. O nosso oitavo princípio é o princípio da garantia do recebimento de salário de benefício não inferior a um salário mínimo, né? O próprio texto já explica: ninguém receberá valores de benefício inferiores a um salário mínimo. Isso não se confunde com o recebimento de auxílio acidente. A gente vai ver lá para frente que existe um auxílio acidente que pode sim ser o valor ser inferior, aliás, quase sempre é inferior a um salário mínimo, porque esse é um tipo de auxílio indenizatório por uma perda parcial da capacidade laborativa. Então, o trabalhador continua, perdi um dedo, mas eu continuo conseguindo trabalhar. Então, eu tive uma perda parcial da minha capacidade laborativa, definitiva, ela não é temporária, como seria um auxílio por incapacidade temporária. Eu consigo continuar trabalhando, mas eu estou sendo ressarcido na proporção, em percentuais, da minha condição, da minha capacidade laborativa. Então, pode sim acontecer desse auxílio auxílio acidente corresponder a um valor inferior a um salário mínimo, sim, ok? Mas esse princípio diz que nenhum benefício será inferior ao salário mínimo. O auxílio acidente a gente vai ver que tem caráter indenizatório,
pode ser que a prova, se quiser dificultar demais, pergunte sobre isso para vocês. Mas eu acho que eles estão precisando tanto de servidores, que eles não pretendem dificultar tanto, sabe? Mas vamos ver. De todo modo, vocês estão sabendo que o auxílio acidente pode corresponder ao valor inferior ao salário mínimo, sim, e ele não fere este princípio do regime geral de previdência social. E por fim, o nosso último princípio é o da oferta e a garantia de previdência complementar facultativa. Por quê? Nós já temos aquelas duas previdências básicas que são de filiação obrigatória e este princípio traz a possibilidade de uma previdência complementar, mas que seja facultativa. Logo, se além daqueles valores que você já contribui para o regime geral como um trabalhador, você quiser no final da sua vida laborativa, no final da sua vida de trabalho, receber um complemento no seu salário de aposentadoria, você pode contratar uma previdência complementar. Ela é facultativa porque você só vai aderir se você quiser, mas esse princípio diz que a Constituição rege a necessidade da oferta de uma previdência complementar, mas que ela seja facultativa. Eu só vou aderir se eu quiser. E assim encerramos a nossa segunda aula. Eu espero que eu tenha sido o mais objetiva o possível. E eu espero vocês para a nossa terceira aula. Um beijo e até mais.